Nos últimos anos, os conceitos de política e ética vêm ganhando notoriedade. Parte disso por conta da polarização dos brasileiros, que colocaram ideologias em xeque. Já os gregos acreditavam que a ética e a política deviam seguir juntas, pois ambas fazem parte da busca pela felicidade. Já hoje, buscamos compreender a ética para pregar a idoneidade dos entes públicos. Mas e você? O que vem à sua mente quando falamos de política e ética? No Comissão Analisa de hoje, vamos nos debruçar sobre este tema. Qual que é o papel da ética na política? Como ela norteia a nossa vida? E qual a função da Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos? Vamos atrás dessas respostas no programa de hoje. A palavra política vem do grego políticos. Ela se referia às pessoas que viviam na polis, termo em grego que significa cidade. Platão e Aristóteles diziam que a política é uma ciência e todas as outras ciências estão ligadas à política. Para Aristóteles, a política, enquanto ciência, designa as ações que levam ao bem-estar individual ou coletivo, e o homem, por ser racional, é um ser político. Já Platão acreditava que apenas os mais capacitados, como os filósofos, por exemplo, estariam aptos a serem políticos e fazerem a diferença na sociedade. Ele ainda defendia que o objetivo da política era corrigir as injustiças produzidas por pessoas não políticas. E são muitas as definições para este termo. Por isso, ouvimos Edgar Solano, que é professor de ética, para nos ajudar a ampliar o debate sobre o que é política e como devemos encarar a definição desse conceito no nosso dia a dia. É a ciência ou a arte de governar em prol da sociedade. Desde o momento em que você nasce, e o ser humano é o único animal que não nasce pronto, ele se humaniza, ele vai tomando contato com a sociedade. Então é a mãe fazendo carinho, é o pai brincando, são os amigos, é o campo de trabalho, a sociedade, é o clube. Então ele vai sempre se humanizando. A política ela é essencialmente humana, ou o humano essencialmente político, porque é do relacionamento com a sociedade que você se desenvolve como ser humano. Aristóteles já dizia, a famosa frase dele, zoon politikos. Esse politikos, em grego, tem que ser bem entendido como um ser social, mas um ser social de âmbito político, de relacionamento político. Conceito definido, a gente parte agora para um entendimento sobre ética. Ela também é uma palavra que vem do vocabulário grego. Ethos, como foi definida, significa os costumes de um grupo ou sociedade. Para a filosofia, a ética funciona como um guia que pode orientar ou disciplinar o nosso comportamento, refletindo em normas e valores. Ética é um ramo da filosofia onde você faz a reflexão sobre aquilo que é bom. É um estudo. Então a ética, na verdade, é uma conversa da sociedade determinando o que é bom para aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, quando você vai fazer o direito, você se passa na OAB, você tem que fazer o juramento ao código de ética. Ética significa o comportamento que se espera ter de um advogado, de um juiz. Me formei em publicidade, você faz um juramento de um código de ética. É o comportamento que a sociedade acha bom daquele profissional. Isso é uma ética. Todas as sociedades têm, todos os grupos sociais têm uma ética. Mas se na vida em sociedade a ética é primordial para conduzir nossas escolhas e caminhos, qual o papel dela no poder público? Pensar em ética na política é garantir que prevaleçam os direitos do coletivo, até porque as decisões tomadas terão efeitos diretos na vida da população. Pensando na boa política, ela é ética. Também dentro da política existe uma ética a ser seguida e elas são perfeitamente comunicáveis. Como todo campo social, como tanto campo humano, existe um dinamismo dentro da política. Então a política também modifica no seu comportamento ético, mas elas são profundamente integrados. O que você espera de um político? Você espera que ele haja de maneira ética. E como é o agir ético? A sociedade coloca essas regras para o político. Pode ser
que a conduta dele nem dê bom resultado, mas se ele agiu eticamente, ele está protegido. Ele pode ou não entrar na política, na carreira política. Se ele decidiu entrar, ele tem que ser o melhor político possível. E o melhor político possível é aquele que olha para a sociedade. Platão tem uma frase que diz: se você não se interessa por política, não reclame quando os políticos governarem você. É a participação. Para promover os conceitos éticos no ambiente político e avaliar condutas no meio legislativo, a Câmara Municipal de São José dos Campos possui uma comissão permanente de ética, composta por 5 parlamentares, que são um presidente, 3 relatores e 1 membro. O presidente da comissão é o vereador Dr. José Cláudio. Os relatores são os parlamentares Amélia Naomi, Fabião Zagueiro e Roberto do Eleven. Já o vereador Júnior da Farmácia é membro. A Comissão de Ética tem como função fiscalizar o trabalho dos vereadores. Caso uma denúncia seja recebida, a comissão se reúne, pautada num código de ética, para apurar se as informações são de fato verídicas e, a partir daí, definir quais são os próximos passos a serem tomados, como reforçam os vereadores Amélia Naomi, José Cláudio e Júnior da Farmácia. A Comissão de Ética, ela fiscaliza e ela fica de plantão para analisar todas as faltas de éticas ou aquela saída da lei ou do regimento da Câmara, em que parlamentares possam ter uma discussão mais acalorada ou ter ofensas morais, preconceitos, fugir à ética da vida e do regimento aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Então, a Comissão de Ética é a comissão que julga esses excessos e essa saída de linha ou uma ofensa. Nós é que vamos estar julgando esse parlamentar, e não só aqui na vida da Câmara Municipal, mas também a vida social. Nós temos um código de ética e ele é muito importante, porque quando nós elaboramos a Constituição Municipal, tem lá a questão da Comissão de Ética. Ela tem um grande papel, que é a fiscalização, analisar as representações, se houve ou não decoro parlamentar, e garantindo, inclusive, ao vereador, à vereadora denunciada, tal, um amplo direito à defesa. Recebeu a denúncia, ela vai ser apurada, né? Vai para essa comissão, uma comissão especial, onde vai ser avaliada essa denúncia, se ela procede ou não, né? Então, ela tem alguns estágios. Então, vamos dizer que a denúncia seja verídica. Então, ele pode receber uma notificação disciplinar, ele pode receber uma suspensão ou até a perda do mandato, dependendo da conduta do parlamentar perante ao seu mandato, né? E isso vai ser avaliado pela comissão, é um julgamento mesmo. Neste bloco apresentamos o que é política e ética e como elas se aplicam na vida em sociedade. Vimos também qual o papel da Comissão de Ética da Câmara e por que ela é tão importante para assegurar os valores morais e também para fiscalizar as ações dos parlamentares. No próximo bloco, abordaremos como a ética permeia a nossa vida e como devemos trabalhá-la na educação de base. O Comissão Analisa volta já. Estamos de volta com Comissão Analisa. No bloco anterior explicamos o que é ética e sua relação com a política e com a sociedade. Mas como ela permeia a nossa vida? Qual a importância de discutir e incentivar a ética desde a infância? É o que vamos descobrir agora. O professor de ética, Edgar Solano, explica que a ética acompanha o caminho humano desde os primórdios, mesmo que de maneira implícita. Como a ética permeia a nossa vida? Desde que nós nascemos, nós somos orientados a conviver de acordo com aquilo que a sociedade acha que é bom. E isso é muito interessante porque
o que é bom para a sociedade varia de tempo e espaço. Numa mesma sociedade, o que é bom pode não ser mais, como por exemplo a escravatura, né? E também pode variar de lugar para lugar, na mesma época ou de lugar para lugar. Então a ética ela permeia muito a nossa vida, em todos os momentos, desde o nascimento até como nós morremos, como nós somos enterrados, é a reflexão sobre aquilo que é bom para determinado grupo. E como é possível trabalhar a ética com as nossas crianças? Um dos caminhos, segundo a Comissão de Ética da Câmara, é promover ações educativas de conscientização e incentivar a participação no ambiente político desde cedo. E, claro, os vereadores precisam dar exemplo. Eu acredito que orientar os vereadores, né? Tá passando todos os vereadores e pessoas da vida pública, palestras, orientações sobre o respeito, combater o preconceito, combater as fakes. Acho que reuniões e palestras e orientação para o parlamentar. Tem que sempre dar um bom exemplo, né? Eu acredito na boa política. Então, a boa política a gente vai servir de exemplo para nossas crianças e os jovens, para a sua formação lá na frente. Quando a gente não passa esse bom exemplo, uma hora a conta chega. Então, infelizmente, o agente político e a política ficou desacreditada perante a população. As pessoas têm que acompanhar o parlamentar. Infelizmente, as pesquisas são essas. As pessoas não sabem em quem votou. Na medida que você não sabe, não acompanha, a sua vida está sendo decidida, né, por aqueles que representam, né? Tem uma representação de cada partido e tudo mais. Então, é necessário que garanta isso. Sabemos que cada indivíduo carrega consigo os valores que lhes foram ensinados ao longo da vida, independente da condição em que ele é inserido. E por mais que existam diferenças sociais, o termo ética é difundido em todo o mundo. Sendo assim, por que alguns são éticos e outros não? Edgar Solano, professor de ética, acredita que a falta de pensamento coletivo e o fato do ser humano ser individualista são os principais motivos da banalização da ética na sociedade atual. Nós vivemos um sistema neoliberal onde um dos pontos de arrimo desse processo neoliberal é o sujeito de direito, e é o sujeito de direito individualizado. Ou seja, na maneira como nós vivemos hoje, o indivíduo muitas vezes acha maior do que o coletivo. Ele se coloca como sendo mais precioso para a sociedade do que o próprio coletivo. Então, infelizmente, a ética está banalizada porque nós estamos vivendo uma sociedade que está centrada no indivíduo. E o indivíduo é contra o coletivo. Em relação à ética na política, o poder público precisa agir com transparência e, no caso dos parlamentares, fazer valer seu papel fiscalizador, como reforça o vereador Júnior da Farmácia. O papel do vereador perante ao executivo, ao secretariado, a gente tem que estar constante ali. Transparência, não tendo corrupção, se está sendo aplicado de maneira correta o dinheiro público, como está sendo gasto esse dinheiro público, está respeitando o orçamento, não fez o gasto necessário na educação, na saúde. Então, o papel do vereador é o tempo todo estar fiscalizando. O tempo todo eu falo que a gente tem que ficar batendo na porta do secretário e vamos verificar, está sendo feito isso, está sendo feito aquilo. Pode ser uma obra, a gente tem que fiscalizar, né? O porquê daquele gasto a mais. Então, os vereadores têm que estar sempre atentos. Isso faz parte do papel que o vereador exerce e isso é uma ética. Tem que estar aí transparência. Depois de refletirmos um pouco sobre os valores éticos, faremos uma pausa para, em seguida, repercutir quais foram as principais mudanças em relação ao entendimento da política e da ética ao longo dos anos.
voltamos com Comissão Analisa. No segundo bloco, discorremos sobre como a ética permeia a nossa vida, como ela deve ser inserida na educação de base e por que alguns são éticos e outros não. Já neste terceiro e último bloco, vamos abordar quais foram as principais mudanças em relação ao entendimento da política e da ética ao longo dos anos. O professor Edgar Solano acredita que cada época tem um entendimento diferente do termo ética, de acordo com as manifestações externas. Edgar ainda argumenta que a história é permeada por mudanças. Pequena mudança no relacionamento social já faz uma alteração ética tremenda, como, por exemplo, o namoro virtual, coisa que há 50 anos não existia. A plena existência da possibilidade do namoro virtual gerou na sociedade uma conduta ética para esse ramo. E isso vai desencadear novos outros modos de convivência e de relacionamento entre as pessoas. Então a história ela é permeada de mudanças. Cada época com a sua ética própria, e na mudança de uma época para outra, você vê também a mudança dessa ética, desse relacionamento. Os vereadores integrantes da Comissão de Ética da Câmara reforçam as principais mudanças em relação ao entendimento da sociedade sobre a política e a ética ao longo dos anos e que o poder público, começando pelos próprios parlamentares, tem de dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo e é muito importante se pautar pela ética e pelo respeito, mas eu acredito que em qualquer momento da sua vida, em qualquer função que você esteja, o respeito, combater o preconceito, respeitar as pessoas, independente da idade, da cor, do gênero, é muito importante, independente da posição que você esteja. Estando numa posição pública, você sendo uma pessoa pública, a tua visibilidade vai ser muito maior. Então é muito importante ter essa noção do cargo que você ocupa e do exemplo que você dá. Acho que ninguém se perdeu nisso, não. Acho que é justamente isso aí. A gente não pode deixar se perder também, né? A gente achar que tudo se pode do jeito que quiser. Não, acho que a gente tem que manter os valores que vêm conosco, né? Na educação da nossa base e fazer isso no dia a dia. Quando foi feita a Constituição em 88, todos esses parâmetros foram delineados e eles estão sendo pautados. Então, nós temos vários episódios. A Câmara Municipal de São José tem longas histórias, né, de processos mesmo internos que foram feitas denúncias e que teve uma atuação exemplar. Então, depende muito de como você coloca isso. Eu quero dizer para vocês, como vereadora aqui há mais tempo, já participei de várias comissões processantes. Acho que a sociedade tem representação. Os conceitos de política e ética ficaram mais transparentes? Não tem jeito, eles ditam o comportamento da nossa sociedade e sem essa base fica difícil organizar as nossas relações, já que somos tão complexos e distintos uns dos outros. Até o próximo programa.